Ei, ministro de louvor, vem ler o Novo Testamento comigo. Galera, 15 minutos de live todos os dias. Entrando um pouquinho atrasado aqui hoje. Estava finalizando o devocional. O devocional de hoje é muito bom, hein? O texto devocional está sempre aqui no meu canal de transmissão Música e Bíblia, que está aqui no meu perfil do Instagram. E eu coloco também na comunidade do WhatsApp, tá bom? Então, acesse aí natanbezerra.com.br para você entrar na nossa comunidade lá do WhatsApp. Sejam todos bem-vindos, Andressa, Wabner, Douglas, Júnior, Marcelo Jonas. Gente, como é bom estar com vocês. Eu sempre começo aqui explicando um pouquinho do nosso projeto, do nosso propósito, é ler a Bíblia toda até o final do ano. As lives começaram dia 13 de outubro, quando eu comecei o Novo Testamento. Então, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, a gente tem aqui uma live, onde a gente vai pegar um trecho da leitura do dia e vamos então comentar, vamos refletir sobre ela. Eu pego um texto devocional e coloco sempre lá no canal Música e Bíblia, aqui no perfil do meu Instagram. E também coloco também lá no WhatsApp, né, na nossa comunidade do WhatsApp. Mas vamos lá, galera. Como é bom estarmos juntos, como é bom glorificarmos a Deus, como é bom estarmos com vocês, compartilhando tudo aquilo que Deus tem nos falado, tudo que Deus tem compartilhado aqui ao meu coração. E assim, é importante lembrar para vocês que eu gosto muito de fazer com que esse conteúdo chegue nos ministros de louvor. Então, se você não é ministro de louvor, continue aqui conosco, porque tudo que a gente traz aqui é muito bom. Mas eu gostaria que você compartilhasse com alguém do grupo de louvor da sua igreja, com algum amigo seu que é ministro de louvor, que é músico, porque o meu objetivo aqui é fazer com que eles amem a Bíblia, amem as Escrituras, ao ponto de escolherem repertórios bíblicos, cristocêntricos, de escolherem também, de fazerem composições que vão ser mais profundas biblicamente. Para você entender, a leitura de hoje está em João, capítulos 4, 5 e 6. Tem o calendário de leitura bíblica, você pode baixá-lo aí em natanbezerra.com.br, o link está na bio ou na descrição, se você está me ouvindo pelo YouTube ou pelo Spotify, link na descrição. Está aqui, ó, o calendário de leitura bíblica muito bom. Tem o meu livro, que você vai observar lá, o Cantar e Ensinar, a Igreja Aprende Quando Canta, tá bom? Aqui eu falo sobre a importância das canções serem profundas, porque a igreja aprende quando está sendo cantada, assim como o departamento infantil usa muito músicas, né, para falar de histórias bíblicas e tudo. Mas aí quando a gente vem para o Ministério de Louvor, muitas vezes a gente esquece essa função didática que a música exerce. Então, ministro de louvor, você é um mestre. Você está ensinando a igreja por meio das canções. Então, você precisa ter profundidade bíblica para escolher as canções e para compor canções profundas. É sobre isso que eu falo nesse livro aqui. E aí tem também 30 ensaios com Deus, devocionais bíblicos para Ministério de Louvor. Você vai encontrar tudo isso aí no link. E outros materiais, cursos que eu tenho também. Mas vamos lá? Gente, é muito forte o que eu tenho para falar com vocês hoje, muito profundo. Olha só a pergunta. Deus tem correspondido às tuas expectativas? Eu gostaria de apresentar aqui para você dois grupos. O grupo do que tem expectativas terrenas e o grupo do que tem expectativas celestes. Então, o objetivo dessa pergunta não é colocar aqui o caráter de Deus em dúvida. O objetivo dessa pergunta é fazer com que você reflita nas suas expectativas quanto a Deus. Vamos lá. Em João capítulo 6, o versículo que eu quero ler com vocês aqui, ó, a partir do versículo 60. João 6, 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Ó, o povo escandalizado, né? Isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Vamos lá, olha só a reflexão que quero trazer aqui para vocês. Primeiramente, Jesus havia multiplicado os pães. João 6, ali o início, você vai observar isso. Quando Jesus multiplica os pães,
O texto diz que Jesus então retirou-se para orar, porque alguns queriam ali proclamá-lo rei. Então Jesus foi orar. Jesus despede os discípulos então vão para o barco. E aí Jesus, enquanto está orando, Marcos vai dizer que Jesus vê os discípulos remando com dificuldade. Jesus então vai andando sobre as águas até o encontro deles. Eles então vão para o outro lado. A multidão, percebendo que Jesus havia subido, não estava mais ali, será que Jesus foi para lá? Vamos pegar o barco e foram ao encontro de Jesus. Quando eles chegam, né, alguns chegam assim, mestre, quando chegastes aqui e tudo, e aí Jesus dá uma dura palavra. Ele diz assim, olha, vocês não vieram por causa do sinal. Vocês vieram porque comeram do pão e se fartaram. Aí Jesus começa a falar então, olha, eu sou o pão da vida. Aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, é esse que tem a vida. Então Jesus mostra para eles que eles não deveriam limitar-se ao milagre, ao sinal, porque o sinal ele aponta para algo maior. O sinal da multiplicação dos pães aponta para algo maior, aponta para Jesus como o pão que desceu do céu, como o pão da vida. Mas aquela multidão estava procurando apenas questões terrenas. E é isso que eu quero falar com você aqui. Primeiro, o grupo dos que têm expectativas terrenas, eles procuram a Jesus simplesmente para satisfazer os seus desejos temporários. Se você for observar o versículo 26, vai dizer assim, olha o que Jesus está dizendo, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartaram. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então, esse é o primeiro ponto. O grupo dos que têm expectativas terrenas buscam a Deus apenas por questões materiais. E aí você vai observar muita gente que vai para a igreja e que permanece na igreja. Eu nem digo assim, pessoas que às vezes procuram a Deus no primeiro momento por questões materiais, né? Porque ficou desempregado, por questões emocionais, porque quer recuperar a família, alguma enfermidade. Então tem pessoas que vão até Jesus nesse sentido. O problema é ficar com Jesus apenas por isso, porque aquela multidão já havia comido dos pães multiplicados, era suficiente para eles entenderem, era suficiente para eles olharem para Jesus e entender. Ele alimentou a minha necessidade física, ele fez um milagre extraordinário, ele fez pão ser multiplicado. Existe algo profundo, eu vou seguir Jesus, eu vou seguir esse Deus, ele é o Messias, ele é o prometido de Deus. Era suficiente. Mas o que eles queriam? Eles estavam procurando Jesus simplesmente para satisfazer seus desejos terrenos. Segundo, estavam tentando a Deus, sempre buscando mais benefícios. Olha o que diz o versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Olha, eles acabaram de ver o sinal da multiplicação dos pães, eles estavam querendo mais sinais. O que é que tu operas? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. As pessoas estavam tentando Jesus. Então, o grupo dos que têm expectativas terrenas só querem Jesus por coisas materiais, desejos temporários, só querem Jesus buscando mais benefícios, tentam a Jesus. E terceiro, eles decepcionados abandonam a Jesus. É o que acontece com eles. Versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos ouvindo isso disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Versículo 66, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. F.F. Bruce tem uma frase que eu acho interessante. Ele diz, o que eles queriam, Jesus não podia dar, e o que ele oferecia, eles não queriam receber. É interessante o que a gente observa muitas vezes as pessoas fazendo, né? Indo para Jesus, indo para a igreja até, né? Indo receber a sua bênção. Venha receber a sua bênção. Jesus está aqui para dar a sua bênção. Venha. E as pessoas começam a ir para a igreja, para o culto, mesmo depois de crentes, mesmo depois de já conhecer a Jesus, com uma expectativa terrena. E Deus não vai satisfazer esse tipo de expectativa. Por isso eu pergunto, Deus tem correspondido às suas expectativas? Então, as pessoas que têm essas expectativas, elas só querem Jesus por questões materiais e passageiras, tentam a Jesus buscando mais milagres, e o que acontece no resultado? Final, decepcionados, abandonam a Jesus. Mas Jesus que não está ali, não tem compromisso com a desonestidade, o compromisso de Jesus é com aquilo que é a verdade, olha o que querem colocando aí, é forte, é forte. Jesus tem compromisso com aquilo que é a verdade, ele então se vira para os 12 e pergunta, e vocês também não querem ir? Percebe que Jesus ele não faz negociata com o discurso? Ele poderia chegar para as pessoas e falar, não, peraí, segura mais um pouco, eu vou diminuir aqui, eu vou amenizar o discurso para que vocês fiquem. Peraí, eu vou pegar mais leve, porque, desculpa, nada disso. Jesus se vira para os 12 e pergunta, vocês também não querem ir? Porque é isso aqui. O evangelho é isso. O que eu tenho para vocês é o que eu estou te mostrando aqui agora. A resposta de Pedro é sensacional.
E a resposta de Pedro evidencia o grupo dos que têm expectativa celeste. Ele diz, Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Primeira coisa, os que têm expectativas terrenas, enquanto os que têm expectativas eternas, né? Enquanto os outros que têm expectativas terrenas buscam apenas as coisas passageiras e materiais, os que têm expectativas celestes buscam Jesus em soluções eternas. Soluções eternas. Olha o que Pedro disse. Tu tens palavras de vida eterna. Tu tens palavras de vida eterna. Pedro é o representante dos que estão aqui com expectativas celestes. A gente busca a eternidade. Segundo, enquanto aqueles tentaram a Jesus para buscar mais milagres, os que têm expectativa celeste têm intimidade com Jesus, ao ponto de entender que a intimidade com ele é suficiente para crerem nele. Olha o que Pedro diz. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Nós temos crido e conhecido. É suficiente. Os que têm expectativas celestes vivem com Jesus, veem milagres não apenas na sua própria vida, mas na vida dos outros. E é suficiente para crer em Jesus. Você tem andado com Jesus? Tem percebido o que ele tem feito na vida das pessoas? Tem percebido o que ele tem feito na tua vida? Quantos milagres, assim, de fato aconteceram com os 12 ali? Eu acredito que poucos milagres, com os 12. O que eles mais viam eram os milagres acontecendo com os outros. Pedro tinha intimidade com Jesus. E aquilo era suficiente para que eles percebessem, né? Teve ali a tempestade, e eles, meu Deus, quem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. E aí eles viam os milagres, as outras pessoas sendo curadas, sendo libertas, sendo restauradas. Eles viram a multiplicação dos pães. Eles não iam abandonar Jesus porque eles entendiam que os sinais apontavam para algo maior. Os sinais apontavam para quem Jesus é. Os milagres apontavam para quem ele é e não necessariamente para as nossas necessidades. E terceiro, não o abandonam, pois em nenhum outro alguém existe o que eles procuram. Perceba que quando Pedro diz isso, ele não diz, Senhor, para onde iremos nós? Pedro diz, para quem iremos nós? Não é um lugar, é uma pessoa. Para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus? É muito mais do que um lugar para buscar segurança. É muito mais do que um porto seguro. É uma pessoa. É uma pessoa. Eles estavam procurando o Messias e eles haviam encontrado o Messias. Era a promessa do Antigo Testamento. O Messias, o libertador, o restaurador. E Pedro então disse, Senhor, para quem nós iremos? Se aquilo que nós esperávamos, nós encontramos no Senhor, palavras de vida eterna. Quais são as suas expectativas? Se Deus está falando com você com essa palavra, coloque aí um amém. Coloque aí que Deus corresponda às minhas expectativas a partir do momento que eu compreendo as expectativas corretas, ou que eu tenho as expectativas corretas. Para ficar mais fácil, coloque aí expectativas eternas ou expectativas celestes. Coloque aí. Expectativas eternas, expectativas celestes. Que sejamos as mãos e os pés do nosso Senhor Jesus aqui, a Jace Salles colocou. É isso aí. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te faça compreender cada vez mais aquilo que Ele tem para você, aquilo que o Senhor tem para nós. Expectativas eternas. Que essa seja a sua expectativa. Olhe para Jesus e que Ele nos use com poder e graça para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Os sinais, os milagres, eles seguem aqueles que creem. Eles seguem confirmando a palavra que nós pregamos, mas são sinais. Sempre aponta para algo maior. Sempre aponta para algo maior. Sempre aponta para quem é maior. Sempre aponta para Jesus. Lembre disso. O milagre não é um fim em si mesmo. É um sinal. Como o próprio Jesus disse, para aquela multidão, confrontando-os, né? As suas expectativas não são sadias. Vocês não vieram por conta do sinal. Vocês vieram porque comeram do pão. Apenas. Que venhamos refletir profundamente sobre isso, para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado nas nossas vidas, em nome de Jesus, tá bom? Ó, o Diego está pedindo aqui o esboço. O que eu falei aqui para você tem mais detalhes, né? Mas o resumo de tudo que eu estou falando aqui está no devocional escrito lá, tá bom? O resumo do que eu estou falando aqui está no devocional escrito aqui. Veja aí no perfil inicial, o canal Música e Bíblia, ou no grupo do WhatsApp. Se você for entrar no grupo do WhatsApp agora, você não vai ver porque eu já mandei. Mas se você entrar aqui no canal Música e Bíblia, no perfil, você vai encontrar, você vai conseguir ver o resumo disso que eu estou falando aqui, tá bom? E os outros devocionais passados também. Amém? Que Deus abençoe você, tenha um dia abençoado, uma quarta-feira abençoada. E amanhã
a gente vai estar dando continuidade na leitura leitura do Novo Testamento, né? Até 31 de dezembro a gente vai ler tudo. Então amanhã a gente continua aí no Evangelho de João. Deus abençoe, pessoal, em nome de Jesus. Eu vou mandar o ponto a ponto do esboço, que eu acho que lá no texto devocional não está muito claro, no ponto a ponto do esboço, no grupo Música e Bíblia, tá bom? Canal Música e Bíblia no meu Instagram. Vai lá no perfil do Instagram, veja lá. Se você está vendo aí pelo YouTube, pelo Spotify também, aí eu vou lá colocar o esboçozinho de tudo aquilo que eu falei aqui. Grande abraço a todos, Deus abençoe em nome de Jesus.